Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, Pai seja com todos, amém? Estamos aqui para mais uma vez partilhar com vocês o pão, para compartilhar o alimento que o Senhor Ele tem colocado na nossa vida. Eu já vou estar pedindo para vocês que ainda não são inscritos no nosso canal, que está chegando agora, se inscreva no nosso canal, né? Deixe o seu like para nós, ative o sino das notificações para que vocês recebam aí toda vez que tiver um vídeo novo, amém? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e que através da nossa vida e dessa palavra que nós vamos ler, vocês recebam não a nós, mas a presença de Deus na vida de vocês, amém? Vamos aí passar para a palavra. Eu vou estar lendo o livro de 1 Reis, capítulo 17, eu vou ler o versículo 16, amém? Diz assim, deixa eu achar aqui. Como o Senhor havia prometido, por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Amém? É só esse versículo, amém? Você quer falar algo? Amém. Meu irmão, a palavra de Deus, ela deixa bem claro o que nós devemos ser diante de Deus. A confiança em Deus é que faz toda a diferença. Confiar, crer que aquilo que Deus fala para você, um profeta venha falar para você, e você acreditar que aquilo vai acontecer. Como aquela mulher, ali aquela viúva, ela acreditou no que um homem de Deus falou. Elias falou para ela que a farinha da panela dela nunca ia acabar. E ela só tinha para comer ela e o filho dela, e realmente ia morrer, né? Que não ia ter mais comida. Mas Deus, no meio de uma situação, Deus ali cuida. Deus nunca vai deixar você perecer no meio de uma situação. Se você crer, se você tem a sua vida ali nas mãos dele, você disse, de hoje em diante eu entrego a minha vida nas suas mãos. E ele passa a cuidar de nossas vidas todos os dias de nossa vida. E nós temos que fazer a nossa parte como servo de Deus, orar, buscar a direção de Deus na nossa vida. E aquela mulher estava ali, e Deus disse para ali ir para aquele lugar que tinha uma viúva que ia sustentar ele. Ele não chegou lá e viu que a mulher estava o quê? Ela não tinha comida para sustentar eles. Com certeza não. Mas se a fé e a confiança e acreditar que Deus poderia fazer algo ali, é isso que nós temos que ter. Essa fé, essa confiança, acreditar que Deus vai fazer algo na nossa vida. E aquela mulher estava ali numa situação bastante crítica, né? Ela só tinha um pouquinho ali do azeite e farinha, e que só ia comer ela e o filho e ia morrer, não tinha mais outras condições, né? Porque a seca viria, a seca ia chegar, e eles não tinham como sobreviver. Não ia chegar, a seca já estava... A seca já estava ali, né? E Elias falou assim, ó, não tema, mulher, faça primeiro para mim, depois para você e para o seu filho. E assim ela fez, conforme a palavra de Elias, que foi dado de Deus a Elias, a ela. E assim fez, acreditou. Irmão, presta bem atenção nessa palavra. O que Deus deixou essa referência para nós entender o que Ele pode fazer, o que Ele pode realmente cuidar da sua vida. Às vezes você está passando aí por uma situação, né, difícil, falta comida, falta isso, falta aquilo, você está passando isso, você confia em Deus, que Deus poderá abrir uma porta para você começar a ter uma condições diferentes. Se você crer, vai acontecer, irmão. É como aquela mulher, aquela viúva, ali acreditou. E Deus disse ali falar para ela, ó, a farinha da panela não vai acabar. E aí durante os 3 anos e meio ali, permaneceu ali o azeite, né, e a farinha na panela delas, e não passaram fome, comeram durante esse tempo todo. Ainda teve azeite de sobra para pagar ali as dívidas dela. Isso é importante que Deus faz. Deus faz as coisas perfeitas.
E ele disse aqui, ó, 1 Reis, capítulo 16. Ele fala, versículo 16, né? Capítulo 17, verso 16. Da panela da farinha se não acabou, e da botija do azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falava pelo ministério de Elias. Então, olha só. Então, conforme a palavra, ela vai acontecer. Então, a palavra é assim, conforme nós falamos, ela vai construindo aquilo que foi determinado, aquilo que foi ali ordenado a fazer. Então, a palavra vai construindo algo na nossa vida conforme a palavra de Deus. Amém, irmão? Isso é importante nós acreditar. Ele fala aqui no verso 17. Depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu seu filho, dessa mulher e da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Você vê que ainda Deus ainda colocou algumas coisas para acontecer, a ver se ainda havia fé naquela mulher, se aquela mulher ainda estava preparada para continuar ali, na presença dele. Você vê que às vezes, irmão, algumas coisas chegam na nossa vida e nós não percebendo, acha que aquilo acabou para você. Não, irmão. Você vê que ela teve um problema de fome e um problema com um filho. Aí ela saiu e foi em ponto de Elias, que tinha saído, e trouxe Elias. Elias voltou e foi lá aonde ele dormia, levou o filho, e ali debruçou em filha do filho, orou 3 vezes, e 3 vezes, aí aquele filho daquela mulher ressuscitou de novo. Então isso é o que Deus faz na nossa vida. Se você crer, se você abrir o coração para ouvir a palavra de Deus. Irmão, para você entender, você tem que estar ali, alinhado com Deus. Para você, quando alguém falar algo para você abraçar aquela palavra, segurar a palavra, permanecer na palavra, e aí tudo vai dar certo, irmão. Amém? Glória a Deus. Amém? Meus queridos, eu vou aqui, como sempre, ler as coisinhas que o Espírito Santo colocou no meu coração, aquilo que o Espírito Santo me fala, algumas coisas eu anoto para não me esquecer. Tem até com relação a um louvor que a gente louva no YouTube, às vezes, que diz assim, olha, temos que calar todas as vozes, menos a voz de Deus. Temos que silenciar todas as vozes, menos a voz de Deus. Preste atenção, para não dar ouvidos somente às vozes contrárias, às vozes do mundo, às vozes dos nossos inimigos, e não a voz de Deus. Temos que ouvir a voz de Deus, acreditar e não ter dúvidas. Ele nos ama e faz tudo na hora certa, no tempo certo. Deus não erra. A palavra dele não volta para ele vazia, sem antes se cumprir aquilo para que ela foi mandada, né? Deus manda uma palavra para nós, a palavra ela se cumpre na nossa vida. Não tenha medo, somente creia. A tua fé te curou, a tua fé te deu vitória. Se nós olharmos ali na palavra de Deus, né, nós vemos ali que as pessoas que receberam cura, as pessoas que elas receberam milagres, elas ouviram a voz de Deus e não a voz do mundo. Por exemplo, vamos citar aqui o cego Bartimeu, né? Aquele cego ali, ele não deu ouvido às vozes que mandavam ele calar a boca, que mandavam ele ficar quieto. Ele ouvia a voz que ecoava na mente dele, que Jesus era Davi, filho de Deus, e que Jesus ia passar. E ele sabia o poder que havia naquele homem, que ia passar ali, que Jesus podia curá-lo. Ele tinha ouvido isso, e essa voz
permaneceu no coração dele. Essa voz ficou ecoando na mente dele, no coração dele. E assim ele não deu ouvido às vozes contrárias, né, meus amados? Né, minha irmã, meu irmão? Preste atenção. Quantas vezes Deus ele fala algo para nós, ou dentro da palavra, ou usa a vida de um servo, de uma pessoa que às vezes é estranha, que a gente nem conhece, mas Deus usa, Deus fala conosco. E ali nós ouvimos, recebemos a palavra, né? Mas ali vem as perturbações, vem as vozes do mundo, as palavras contrárias, e ali nós nos esquecemos do que Deus fala, e nós fazemos o quê? Ouvimos, calamos a voz de Deus, né? Esse louvor que nós escutamos, ela fala, devemos ouvir todas, devemos calar todas as vozes, menos a tua, silenciar todas as vozes, menos a tua, mas a gente silencia, na verdade, a voz de Deus, aquela voz pura, verdadeira, honesta. Aqui no capítulo 17, né? Como eu li aqui, então, deixa eu pegar. Aqui no verso 17, capítulo 17, verso 16, fala assim, olha, como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Então nós vemos aqui que Deus, ele falou com aquela viúva, por intermédio de Elias, ele deu a palavra para aquela mulher. Ele falou para que ela não temesse e que ela podia alimentar o servo dele, porque não ia faltar na mesa dela o alimento na casa dela, nem para ela e nem para a família. E aí nós vemos o quão é importante obedecermos, ouvirmos a voz de Deus, né? Se ela tivesse dado ouvidos à voz do mundo, meus irmãos, ela estava pegando uns gravetinhos de lenha, uns pauzinhos, para fazer a última refeição. E depois ela não sabia o que ela ia fazer. Na cabeça dela, ela pensava, vou fazer esse restinho de farinha, um azeite, aí um pãozinho, e nós vamos morrer, não tem mais o que fazer. Acabou tudo e não tem onde buscar, né? E ali, no final, quando ela pensava tudo, chegou ao fim. É aí que Deus, ele entra, meu irmão. Deus nos surpreende. Quantas vezes aconteceu isso na nossa vida, né, amor? Quantas vezes nós achávamos assim, nós pensávamos assim, agora acabou, não tem mais solução. E ali Deus vinha com a palavra, e Deus vinha como um guerreiro valente, com a espada na mão, e ali Deus abria a porta, e ali Deus dava a vitória para nós, e assim Deus operou na vida daquela viúva também, mas Deus operou por quê, meu amado, minha amada? Porque apesar dela achar que não tinha mais solução para a vida dela, do filho, ela sabia que aquele homem tinha sido levado ali por Deus. E aí o que ela fez? Ela obedeceu. Ah, é difícil, né? Era o último azeite, a última farinha. Então, aí você fala assim, bem pouquinho, mas ela foi lá e obedeceu. A palavra que veio de Deus, a palavra que veio do alto, e ela não obedeceu às vozes do mundo que estavam gritando, ecoando ao redor dela, dizendo que tudo tinha terminado, minha irmã. Tudo tinha terminado. Meu irmão, não terminou, não acabou. Continua. Não importa a sua situação, não importa a sua luta. Abra a tua boca e vá em frente. Fale, meu irmão, fale da palavra do Senhor. Pregue o evangelho do Senhor, né? Minha irmã, meu irmão, você sabe que vocês foram chamados para fazer a obra de Deus. E às vezes vocês falam assim, eu estou passando por tanta luta, por tanta dificuldade, eu estou numa situação tão difícil que a palavra do Senhor nem flui mais. Eu não tenho condição física e emocional de estar ministrando a palavra, de estar pregando o evangelho. Aí eu falo para vocês assim, olha como é que ela viu.
aquela viúva, ela achou que não tinha mais nada o que fazer. Mas ela, com aquele pouquinho, ela foi lá e fez e entregou para o servo de Deus. Entrega para Deus, minha irmã. Esse pouquinho que você tem, meu irmão, entrega esse pouquinho que está fluindo no seu coração, nos seus lábios, e fala. E Deus, Ele vai encher a tua boca, Ele vai encher o teu coração da palavra dEle. Ele vai falar através de você, de tal maneira que você não vai nem acreditar. Deus vai te surpreender, né? Porque não vai acabar o azeite da botija e nem a farinha da panela. Ela vai se multiplicar e se multiplicar e se multiplicar. Olha, meus irmãos, eu e meu esposo, quando nós começamos a gravar os vídeos, a obedecer a Deus, o que nós falávamos? Nós somos tão pequenos, nós sabemos tão pouco. Senhor, como que nós vamos falar da tua palavra, pregar o teu evangelho? E o Senhor falou, fala, abre a boca que eu vou encher ela. E nós estamos aqui para dizer para vocês, se levantem, né? Se levantem, pode pegar aí os seus gravetos aí e pode fazer aí esse pãozinho e entregar para a primeira pessoa que aparecer na sua frente. Entrega, minha irmã, entrega, meu irmão, e vocês vão ver quanta farinha vai ter todos os dias, quanto azeite vai ter em vocês para vocês ministrarem a palavra, para vocês falarem do evangelho do Senhor, né? Vocês precisam ali, olhar para Jesus, né? Não olhar para a situação, não deixe que as vozes, a multidão cale vocês. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, você tem, meu irmão, você está dentro de... Aqui não tem assim, ônibus, né? Tem, mas é para ir para outra cidade. Mas você está dentro de um ônibus, dentro de um trem, não sei onde você mora, mas tem um carro aí que você vai para o seu trabalho, uma perua. Você tem tempo, você tem que ter disposição de fazer, de falar. E Deus proverá, Deus vai prover tudo que vocês precisam, meus amados. Prestem atenção, né? Não deixe aí que esse olhar da carne tire vocês do propósito de Deus. Sim, do propósito de Deus, porque Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para ter chamado vocês. Não foi para que vocês terminassem assim. Olha, meus irmãos, olha para Elias. Elias tinha orado para que ficasse sem chuva na terra. E Deus ouviu a voz dele. Mas ele pagou um preço por aquela oração. Ele pagou um preço. Ele também estava sofrendo por causa da seca. E ele estava sendo perseguido ainda, né? Mas você vê, aí Deus pegou e mandou Elias aonde? Deus falou, vai lá para a cidade de Serepta, e lá tem uma viúva que eu ordenei ela que te sustente. E Elias foi. Ele saiu lá do ribeiro, porque a água havia secado, né? Onde ele estava sendo alimentado por Deus, por porcos e pela água do ribeiro. E ali Deus mandou ele ir para essa cidade atrás dessa viúva. E quando ele chegou lá, minha irmã, Deus falou para ele, vai lá, eu ordenei aquela viúva que te alimente. Ele chegou lá, a viúva estava só esperando fazer o último pãozinho para morrer. Não tinha mais nada, estava tudo acabado. E Elias falou, Senhor, olha, dessa vez não deu certo. Lá eu estava sendo alimentado, porque tinha o ribeiro, e os corvos vinham trazer a carne para mim, mas aqui, ó, não, meus irmãos. Deus alimentou Elias lá, através de corvos. Para quê? Para que Elias ficasse forte, alimentado, para ele ir até aquela viúva. E ali Elias viu que o que aquela mulher precisava era os cuidados, era de ouvir Deus. E ali foi o que Elias fez. Ele falou para ela, olha, não tenha medo, não tenha medo. Vai lá, faz primeiro um pão para mim e depois você vai ter farinha. Não vai acabar a farinha da sua panela. O azeite do jarro aí, da botija, não vai secar, porque assim diz o Senhor. E ali ela olhou para Elias e teve fé.
ela confiou que Deus enviou aquele servo ali para alimentar ela e a casa dela. E relata ali a história que por muito tempo, por dias, Elias ficou ali com aquela viúva, né? E ali teve mais as lutas, como vem, meu irmão, Deus provou a mulher, Deus provou Elias através da morte do filho dela, mas ali Deus fez o quê? Usou a vida de Elias, e Elias foi lá e orou e pediu a Deus, e o filho da mulher se levantou, ressuscitou. Você vê, meu irmão, todos passamos por lutas, todos passamos por dificuldade, por problemas na área financeira, na saúde, não importa onde, não importa o problema, a situação, se levanta e vá em frente, minha irmã, meu irmão, fale do Evangelho. Você foi chamada, querida, para falar do Evangelho do Senhor. Meu irmão, você foi chamado para falar do Evangelho, para pregar o Evangelho de Cristo Jesus sobre essa terra, sobre onde você anda. E vai e fala, e você vai ter alimento. O alimento não vai faltar. O que você precisa, o Senhor proverá. A palavra de Deus diz, Jesus fala ali na palavra dele, que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aquela viúva, ela não morreu, por quê? Porque ela estava vivendo da palavra que saía da boca de Deus. Então, preste atenção, coloque os teus joelhos no chão, ore, se levante e vai ministrar a palavra, vai falar do Evangelho do Senhor. Quer falar alguma coisa? Aqui em 1 Reis, capítulo 17, verso 24, só completar o que a minha mulher está falando. Então a mulher disse a Elias: nisso conheço agora que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então ela reconheceu que Elias era um homem de Deus. A importância de reconhecer que aquela pessoa é uma pessoa de Deus. Não adianta você ouvir isso, ouvir aquilo, mas você não reconhece que aquela pessoa... A importância de ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Reconhecer que aquela pessoa é um homem de Deus. Ou aquela mulher é uma mulher de Deus. Então, a importância disso, irmão, a importância é você reconhecer. Quando aquela palavra está chegando na sua vida, você reconhecer que aquela palavra vem de Deus na boca daquela mulher, na boca daquele homem. Tá, irmão? Amém? Então, a palavra de Deus para nós hoje, meus amados, minha irmã, meu irmão, é essa. Calemos as vozes dos nossos inimigos. Calemos aí as vozes da multidão que quer nos calar. Não vamos nos deixar calar, vamos falar, vamos nos levantar e seguir em frente, porque o tempo ruge. Jesus, ele está voltando e ele nos escolheu para estarmos aqui. Amém, minha irmã? Meu irmão, preste atenção, o Senhor está falando com vocês. Vocês precisam estar prontos para fazer a obra dele, para pregar o Evangelho dele, aonde vocês estiverem, amém? E todo o resto é consequência, o Senhor proverá. O Senhor vai prover na vida de vocês, amém, meus queridos? Seja na vida financeira, na saúde, na área familiar, conjugal, espiritual, ministerial, não importa. O Senhor, ele vai adiante de nós, né? Não foi isso que ele falou para os discípulos dele, ali, quando mandou eles ir para Galileia? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ide, e ele falou: eu irei adiante de vós. Então, meu amado, minha amada, preste atenção. Jesus está na frente. Jesus está à sua frente, minha irmã. É Jesus que vai adiante de você, meu irmão, aonde você estiver, para que você venha falar do Evangelho dele. Amém? Vamos aí terminar esse vídeo por aqui. Vamos sair da frente da câmera, mas não sair da presença de Deus. Continua aí lendo essa palavra
2 Reis, 1 Reis capítulo 17, amém? No verso 16, mas lê o capítulo todo, esmiuça a palavra do Senhor. Amém, meus amados? Mais uma vez vou pedir, não esquece, minha irmã, assistiu o vídeo até aqui, deixa o seu like para nós, o seu joinha, para que o YouTube entenda que você assistiu e gostou desse conteúdo, para que a palavra, não nós, meu irmão, não nós, mas para que a palavra do Senhor, ela venha se espalhar mais e mais por esse mundo. Amém? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.